1974 e a Copa do Mundo chegava à sua 10ª edição. E essa foi talvez a Copa com mais situações complicadas e até mesmo tristes envolvendo jogadores e governos ditatoriais. Jogadores do Zaire foram ameaçados em caso de derrota, um jogador do Haiti foi preso ao voltar para o seu país depois da Copa, enfim, teve muita confusão. E na final, mais uma vez, a seleção favorita ficou com o vice-campeonato. Fica aí que eu já vou te contar que jogo foi esse. A Copa de 74 teve como sede a Alemanha Ocidental. Depois do final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental era uma seleção bem forte e já tinha sido campeã em 54, como eu comentei nesse vídeo que está aqui no card. Já a Alemanha Oriental fazia sua estreia em Copas do Mundo em 74, e após o sorteio para definir os grupos da Copa, calhou da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental estarem no mesmo grupo, o Grupo A. E outras seleções estreantes eram a Austrália, o Haiti e o Zaire, que hoje é chamado de República Democrática do Congo. O Zaire foi o único país africano a disputar a Copa de 74, já que nessa época a FIFA só dava uma vaga para o continente. Depois do Zaire ter garantido a classificação nas eliminatórias africanas, o governo do país, do ditador Joseph Mobutu, prometeu casa, carro, viagens para o exterior, dinheiro, enfim, prometeu um monte de coisa como prêmio aos jogadores. Mas logo no primeiro jogo, o Zaire perdeu por 2-0 para a Escócia, e aí o governo disse que não ia pagar mais nada. Aí os jogadores do Zaire decidiram que não iam entrar em campo para o segundo jogo e decidiram fazer uma greve. Mas aí depois de uma reunião entre os jogadores e a comissão técnica, ficou decidido que eles iam entrar em campo para o segundo jogo, que seria contra a Iugoslávia. Mas aí a seleção do Zaire tomou 9-0 da Iugoslávia. E esse jogo é recheado de teorias da conspiração e histórias bem esquisitas. O técnico do Zaire, o iugoslavo Vidinic, substituiu o goleiro titular ainda no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 3-0. E essa substituição não teve explicação nenhuma. O goleiro titular não estava machucado, não aconteceu nada, ele só quis substituir o cara. E depois dessa goleada, o governo do Zaire mandou seguranças armados ao hotel onde a seleção estava hospedada e ameaçaram todo mundo. A ameaça era de que se o Zaire perdesse o terceiro jogo por 4 gols ou mais, os jogadores seriam impedidos de voltarem ao seu país. O problema era que o terceiro jogo seria contra nada mais nada menos que a seleção brasileira. E o Brasil vinha mal na Copa. A seleção brasileira já tinha empatado seus 2 primeiros jogos em 0-0. Para se classificar para a segunda fase, o Brasil precisava vencer o terceiro jogo por 3 gols ou mais. Aí começava o problema, né? O Brasil precisava ganhar por 3 gols ou mais para se classificar, e o Zaire não podia tomar mais que 4 gols para eles conseguirem voltar para casa. E aí, graças a um daqueles milagres do futebol, o Brasil venceu por exatos 3-0, placar que classificava o Brasil e ao mesmo tempo permitia que os jogadores do Zaire voltassem ao seu país. E esse jogo do Brasil contra o Zaire ainda ficou marcado por um lance que por muito tempo foi interpretado de uma maneira totalmente errada. Aos 40 do segundo tempo, quando o placar já marcava 3-0 para o Brasil, o Rivelino e o Jairzinho se preparavam para cobrar uma falta perigosa na entrada da área. E aí os jogadores do Zaire ficaram ali fazendo confusão, fazendo cera, só tentando atrasar a cobrança. Aí do nada, o jogador Ilunga Muepo corre em direção à bola e dá uma bicuda nela sem motivo algum. O árbitro mostrou cartão amarelo para o jogador e durante muito tempo a história que se contava era de que os jogadores do Zaire eram tão amadores que eles desconheciam a regra do futebol. E aí o Ilunga achou que a bola era deles e foi lá e mandou a bicuda nela. Mas a real é que o Ilunga e todos os jogadores do Zaire conheciam a regra do futebol e conheciam bem, né? Afinal, eles estavam disputando uma Copa do Mundo. E a atitude do jogador de chutar a bola para longe foi mais uma tentativa desesperada de atrasar o jogo o máximo que ele pudesse, para que sua seleção não tomasse um provável quarto gol. Em 2 entrevistas, uma em 2010 e outra em 2014, o Ilunga afirmou que sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele confirma que ele chutou a bola de propósito e até achou que receberia o cartão vermelho do juiz, mas o árbitro acabou sendo simpático e deu só o amarelo. E se o jogador do Zaire não recebeu o cartão vermelho nesse lance, outro jogador teve a honra de ser o primeiro a receber um cartão vermelho na história das Copas do Mundo. O premiado foi o chileno Carlos Caselli, que recebeu o cartão vermelho depois de revidar uma falta num jogo contra a Alemanha Ocidental, ainda na primeira fase. E além do Zaire, como eu comentei, outra seleção que estreava em Copas era o Haiti. E aqui tem
tem mais um capítulo triste da Copa de 74. O Haiti também era governado por um ditador, o Jean-Claude Duvalier, mais conhecido como Baby Doc, que mandava e desmandava no país, inclusive no futebol. E a seleção haitiana caiu num grupo bem complicado na Copa de 74, ao lado da Itália, da Argentina e da Polônia. Mesmo assim, na estreia contra a Itália, os haitianos chegaram a abrir o placar do jogo, mas acabaram perdendo por 3-1. E nessa partida, o jogador haitiano Ernest Jean Joseph foi pego no exame antidoping por supostamente ter tomado um medicamento estimulante. O jogador negou as acusações e afirmou que ele tomava um remédio para asma e que não sabia que esse remédio tinha substâncias estimulantes. Mesmo assim, o governo do Haiti mandou policiais haitianos ao hotel onde a seleção estava hospedada e aí eles retiraram o Jean Joseph à força de lá. E no trajeto até o aeroporto, o jogador foi espancado pelos policiais e na chegada ao Haiti ainda ficou 2 anos preso num campo de concentração. A justificativa do governo haitiano era de que o jogador teria sujado e desonrado a imagem do país. E depois desse episódio, o psicológico da seleção do Haiti já estava lá embaixo, né? O time ainda sofreu uma goleada por 7-0 da Polônia e encerrou sua única participação até hoje em Copas do Mundo, perdendo por 4-1 da Argentina. E mesmo com toda essa confusão acontecendo nos bastidores, teve Copa. 16 seleções iniciaram a Copa e 8 se classificaram para a fase final, que seria disputada da seguinte maneira: 8 seleções divididas em 2 grupos com 4 seleções em cada um. O primeiro colocado de cada grupo disputaria a final da Copa, e os segundos colocados disputariam um jogo para definir quem seria o terceiro colocado da Copa. Aos trancos e barrancos, o Brasil conseguiu se classificar para a fase final, mas acabou no segundo lugar no grupo A, que teve como líder a Holanda. A seleção holandesa era a grande favorita para ficar com o título, graças aos métodos criados pelo técnico Rinus Michels. Ele criou o chamado carrossel holandês, um esquema tático onde os jogadores não guardavam posições e ficavam se alternando o tempo todo para confundir o adversário. A Holanda de 74 ficou conhecida como Laranja Mecânica, em referência ao filme Laranja Mecânica, que foi lançado em 71 e também em referência ao uniforme laranja que a Holanda usava. O principal jogador holandês era o Johan Cruyff, e ele foi decisivo no jogo Brasil e Holanda, que terminou com a eliminação brasileira. Já no grupo B, a Alemanha Ocidental garantiu o primeiro lugar e se classificou para enfrentar a Holanda na final. No dia 7 de junho, a Alemanha Ocidental e Holanda entravam em campo no Estádio Olímpico de Munique para a final da Copa de 74. O carrossel holandês entrou em ação logo no início do jogo. Antes do relógio marcar o primeiro minuto de jogo, o Cruyff invadiu a área, sofreu o pênalti e isso tudo aconteceu antes mesmo de qualquer jogador da Alemanha tocar na bola. E na cobrança, o Niskins chutou tão forte que acabou arrancando o cal do gramado e marcou o primeiro gol da Holanda. O jogo ficou bem tranquilo depois disso, com vários lances bem gentis, assim, como você pode ver nessas imagens. E para ajudar, o juiz inglês não estava marcando nada, se não saísse sangue para ele não era falta. E depois de tanta gentileza distribuída, é óbvio que o gol do empate alemão só poderia sair de uma falta. E de uma falta cometida dentro da área, mais conhecida como pênalti. Aos 25 minutos, o Paul Breitner cobrou e empatou o jogo para a Alemanha. Aos 29, numa cobrança de escanteio da Alemanha, o jogador acho que esqueceu que ele estava jogando futebol e se empolgou com a pista de atletismo, porque olha onde ele foi pegar a distância para cobrar o escanteio. E apesar da pressão da Holanda, aos 43 do primeiro tempo, o Gerd Müller fez o segundo gol da Alemanha. Going on his own. Now Müller looks for it. Gets it! Oh, that's the way that little man gets them! That's the way he gets it! O árbitro encerrou o primeiro tempo, mas ainda sobrou um tempinho para o Cruyff levar um cartão amarelo por reclamação. E o segundo tempo foi igual ao primeiro no quesito violência. Uma sapatada atrás da outra e até um lance ali que, se isso não foi pênalti, eu não entendo mais nada de futebol. Comenta aqui embaixo se você também acha que foi pênalti. E se você acha que não foi pênalti, coloca uma justificativa aí, porque, pelo amor de Deus, né? A Holanda ainda teve um monte de chance, uma atrás da outra, para tentar empatar o jogo, mas não teve jeito. A Alemanha Ocidental campeã e com direito a ser a primeira seleção a receber a taça da Copa do Mundo, já que a taça Jules Rimet ficou com o Brasil depois da Copa de 70. E quem ergueu a taça do segundo título alemão foi o capitão Franz Beckenbauer. E se a Copa de 74 foi polêmica e cheia de capítulos esquisitos,
A Copa seguinte, de 78, não ficou muito atrás não. Mas 78 é assunto para o próximo vídeo dessa série. Então fica ligado nos próximos vídeos, e se você perdeu algum vídeo anterior dessa série, eu vou facilitar a sua vida, ó, e deixar aqui no card uma playlist com todos os vídeos da série sobre as finais de Copas do Mundo. E antes de fechar o vídeo, aproveita para curtir o vídeo aqui embaixo, ó, dar um like e se inscrever no canal também, afinal assim você me ajuda a continuar produzindo vídeos como esse. Eu fico por aqui e até o próximo Que Jogo Foi Esse?